eu queria retomar um pouco que a gente parou na semana passada com a discussão sobre leitura de mundo, né? Mas eu queria, assim, muito, assim, 10 segundos em cada slide que a gente viu semana passada. Pode ser, Fernando? 10 segundos em cada slide, só para as pessoas lembrarem rapidamente, assim, o que a gente conversou. Nós começamos, portanto, com o estado de poesia, né? Na sequência, a gente foi para esse slide, né? Ressaltando que a questão fundamental para Paulo Freire sempre foi essa perspectiva do ser humano, da potência que o ser humano traz de transformar o mundo, não é? De superar essas lógicas desumanizantes. E aí nós discutimos o que seria a opressão, a carga de dimensões presentes na perspectiva da opressão, né? A gravidade que isso implica, né? De que nós vivemos imersos nesses processos opressores, e quando nós falamos de colonialidade, nós estamos falando de opressão, né? Aí depois a gente falou um pouco da ideia de superação da opressão, né? Porque é fundamental nós reconhecermos que, enquanto seres humanos, enquanto seres pensantes, enquanto seres sensitivos que somos, nós temos a possibilidade de transformar essas relações opressoras, e que essa superação da opressão ela se dá fundamentalmente a partir de uma reconfiguração dos processos relacionais, né? E aí eu trouxe o Hugo Asman falando do quanto a gente perdeu o encanto no âmbito da sociedade em geral, e particularmente no âmbito educativo, né? Inclusive, eu poderia corroborar essa discussão a partir do principal sociólogo do final do século XX e do início do século XXI, que é o Zygmunt Bauman, quando ele vai falar dessa sociedade que ele chama de sociedade líquida e eu chamo de sociedade gasosa. Porque, na verdade, a gente começa a perder as referências de afeto, a gente começa a focar muito na dimensão do cognitivo, a gente começa muito a descolar uma coisa da outra, né? E sempre me lembra aquela capa de um disco que fez história, é um livro contemporâneo aí do Fernando Leão, que é o Secos e Molhados, né? Eu estava, inclusive, assistindo uma entrevista do nosso querido Ney Matogrosso esses dias, que maravilha. E lembrando disso, né? Quer dizer, o quanto que a gente avançou e agora está vivendo uma espécie de recrudescimento de questões que aparentemente já tinham sido superadas, né? Sinal de que não foram totalmente superadas. Então, nós estamos aí entrando em contato com essas questões, né? E aí, entrando em contato com essas questões, nós vamos reconfigurar toda a compreensão que nós temos de mundo, e por isso a gente chega na concepção de leitura de mundo, que é um conceito freiriano, para a gente entender que esse diálogo, né, esse ser humano, né, esse conhecimento, ele está nessa conjuntura. Quer dizer, quando nós falamos em conhecimento, quando nós falamos em educação, freirianamente falando, nós estamos aí compreendendo isso a partir da leitura de mundo, né? E essa leitura de mundo é exatamente essa possibilidade que a gente tem de olhar para a vida e selecionar como é que a gente olha para essa vida, né? E aí entender que esse olhar para a vida ele pode ter múltiplas possibilidades, múltiplos pontos de vista, muitas perspectivas diferenciadas. E é fundamental a gente entender isso, né? Quer dizer, essa fotografia, por exemplo, para quem não conheceu historicamente essa situação, não dá nem para ter clareza do que significa. Só sabe-se que tem um movimento aí, o pessoal do MST está numa caminhada, né? Mas não se tem noção do significado disso. Por quê? Porque a nossa leitura de mundo ela é permeada por um conjunto de fatores. É uma conjuntura de fatores que define como é que eu vejo algo, né? E, portanto, essa necessidade de reconhecer isto, quer dizer, que a minha leitura de mundo, que a minha percepção da realidade, ela está marcada pelos paradigmas que eu seleciono, que eu elejo, né? E a palavra paradigma é exatamente essa, ela tem mais de 200 significados, né? Propostos em 1959 pelo historiador da ciência que traz o livro Estrutura das Evoluções Científicas, né? E ele mostra a enormidade de possibilidades interpretativas, mas eu pego só um que é o significado etimológico
da palavra paradigma, que significa modelo de percepção, para a gente discutir exatamente a leitura de mundo. Então, ainda que Thomas Kuhn traga uma enormidade de significados, eu posso eleger esse e esse trazer também um outro número enorme de significados, né? Então, quando nós pensamos essa questão, é que a leitura de mundo ela está permeada pela maneira como eu seleciono os princípios que me orientam a esse olhar, eu posso me distanciar dos paradigmas que me orientam a olhar, e aí eu posso, inclusive, intervir sobre esse olhar. Porque quando nós imaginamos que a gente vê as coisas como elas são, isso é um grande equívoco, um equívoco, inclusive, muito primário, no sentido de infantil. No momento que eu começo a perceber que a minha leitura de mundo ela está marcada, quer dizer, que ela tem uma historicidade, né? Ela tem um contexto que lhe caracteriza, eu passo a ter a compreensão que é possível mudar até mesmo a maneira como eu olho para a vida, a maneira como eu escuto a vida, a maneira como eu sinto a vida, a maneira como eu interajo com a vida. Então, essa compreensão de que a leitura de mundo ela tem uma potência transformadora e que começa pela própria transformação dessa leitura, isso já vai ajudando a gente a entender o fio da meada, usando a metáfora de Teseu saindo do labirinto do Minotauro a partir do fio de afeto que a Ariadne lhe oferece, né? Então, um pouco essa perspectiva de entender que a partir do amor, a partir da amorosidade, a partir dos princípios do diálogo, eu tenho a possibilidade de reelaborar a minha leitura de mundo, eu tenho a possibilidade de ter uma outra interação com a vida, e isso faz com que eu adquira uma potência que muitas vezes foi perdida nos processos desumanizantes ou opressores. Alguma pergunta, gente, até aí? Para a gente poder retomar a conversa a partir disto? João, não sei, assim, é só em relação a essa leitura de mundo, né? Onde é que Freire fala assim sobre isso? Onde é que eu posso ler mais sobre isso? Bom, eu vou responder como eu respondi esses dias para a Fátima. A Fátima mandou uma pergunta para mim sobre onde é que Freire fala de formação. Eu digo no livro dele tudinho, né? Do mesmo modo, a questão da leitura de mundo, ela está, como é que eu diria, está impregnando tudo. Agora, você pode, como eu sugeri para a Fátima, começar a partir da obra básica, porque o Pedagogia do Oprimido, ela teve o antes e o depois. O antes, que foram os livros que deram consistência para que ela se consolidasse enquanto tal, e o depois, que é tudo mais que vai sendo releituras e aprofundamento de temas que estão no Pedagogia do Oprimido. Então, no Pedagogia do Oprimido, nós temos sim essa ideia da leitura de mundo. Agora, eu diria que ela é depois desdobrada, ela é depois revisitada em todas as outras obras que Freire vai trazer. Claro que numa ele fala da leitura de mundo mais aplicada à sala de aula, no outro ele fala da leitura de mundo mais aplicada às relações pedagógicas, no outro ele fala da leitura de mundo mais aplicada aos movimentos populares, no outro ele fala da leitura de mundo aplicada às questões sociais emergentes, enfim. Mas eu não sei, eu não saberia te dizer, Nayana, se você é capaz de encontrar essa coisa muito objetivada, porque Paulo Freire ele é peculiar no seu escrito exatamente por isso, porque ele não constrói naquele modelo tradicional da academia um neologismo desses, né? Então ele constrói esse neologismo, mas muito na perspectiva da própria experiência de vida, né? Então ele traz muito dentro do contexto de uma narrativa. Então não é muito costuradinho, bonitinho, como eu estou tentando fazer aqui, quando eu apresento o conceito de leitura de mundo. Mas você vai encontrar, de um modo geral, isso em todas as obras, mas em particular, naturalmente, no Pedagogia do Oprimido. João. Então, oi. Rinaldo. Oi, Rinaldo, bom dia, companheiro. Sentindo sua falta aqui. Bom dia, grande criador Oráculo. Bom dia, crianças do GEAD. Gente, João, eu tenho só uma pergunta a fazer. Com relação à leitura de mundo, quando o Freire coloca, aí eu não sei se o Freire pensou sobre isso, ou se não, mas do ponto de vista, por exemplo, dessa leitura apenas, obviamente, quando ele coloca isso, eu já creio que é isso, eu não sei se é, mas seria a apropriação desse mundo
em todas as suas dimensões, por exemplo, para além do cognitivo, não só de decodificação, leitura enquanto processo cognitivo, de decodificação da mensagem, mas, sobretudo, de envolvimento corpo estético, físico, de temperatura, de cheiro, de encontros, de relações. No caso, a leitura de mundo que Freire fala é essa experiência do ser em vida, em relação, para que depois a palavra chegue, essa compreensão que Freire já tinha da leitura de mundo como uma potência do próprio corpo em relação ou não. Ô, Rinaldo, eu confesso a você que eu não saberia dizer se ele já tinha essa consciência, né? Mas eu consigo ler isso no que ele nos oferece, sabe? É claro que ele, como eu recoloquei nesse instante, nós não vamos encontrar em lugar algum essa definição, porque ele não se preocupa em fazer uma definição do ponto de vista, né, de categoria, mas eu diria que é possível, sim, a minha interpretação da leitura de mundo de Freire, ela passa por isso. É claro que nós estamos alargando, né? Na medida que nós nos apropriamos, e essa palavra apropriar com todas as aspas possíveis, mas na medida que nós vamos dialogando com esses conceitos de Freire, é claro que nós vamos incluindo nele a nossa percepção, né? Eu me lembro que, por exemplo, eu não tinha muita clareza de um alargamento de alguns conceitos de Freire a partir de outras leituras minhas. E eu estava num evento em Minas Gerais, inclusive, em Caxambu, e o professor Carlos Rodrigues Brandão, ele foi falar sobre Freire e acabou falando do meu livro. E ele, então, quando ele vai falar do meu livro, ele faz referência a uma releitura que eu faço de algumas concepções de Freire. E ele vai dizer assim, olha, muito massa essa possibilidade, ele não usa essa palavra, mas enfim, muito massa essa possibilidade de você trazer, por exemplo, uma Turana para dar uma outra consistência, dar uma outra vestimenta à fala de Freire. Então, eu repito, eu não sei, nesse momento, eu acho que a minha leitura de mundo a partir de Paulo Freire já é uma leitura de mundo freiriana, mas marcada por tantas coisas que eu não saberia dizer em que medida ele, de fato, tinha consciência desse aspecto. Agora, entendo que sim, porque quando eu vou trabalhar com os princípios dialógicos, né? Então, quer dizer, agora fazendo eu fiz uma espécie de denúncia, eu vou fazer um anúncio, né? Eu entendo que está presente, porque quando eu penso a amorosidade, quando eu penso a humildade, quando eu penso a fé, quando eu penso a perspectiva crítica que Freire traz para o diálogo, eu não posso fazer isso desconsiderando essas dimensões que você referencia, né? Eu não posso fazer isso sem levar em consideração, por exemplo, a questão que me foi chamada a atenção pela professora Regina Leite Garcia, que é uma outra figura muito extraordinária que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver. E a professora Regina Leite Garcia, ela dizia que encontrou no meu texto uma questão importantíssima de Freire, mas que pouca gente trabalhava, que é a questão do grupo, né? O grupo como constitutivo essencial para a própria percepção de vida. Então, a leitura de mundo, ela necessariamente também ela é atravessada por uma leitura de mundo permeada pelo coletivo, pelo grupo, né? Então, nesse sentido, eu diria que sim, que Freire pensa essa leitura de mundo como uma decodificação, mas também fala desse envolvimento pleno, ele também fala dessa experiência do ser em vida. Inclusive, reforçando essa minha afirmativa, tem um depoimento de Freire, quando ele estava como professor visitante da Universidade de Harvard, que ele foi convidado para ir no Bronx, né, que é um bairro, na época, conhecido como uma barra pesada, vamos dizer assim, né? Era um bairro meio complicado nos Estados Unidos, naquele contexto, e ele vai visitar o Bronx, e quando ele está na sede de um grupo, de uma organização social naquele bairro, ele postou uma imagem, uma fotografia, e perguntou para as pessoas o que elas estavam vendo nessa fotografia. E essa fotografia retratava alguém próximo de lixo. E as pessoas disseram, professor, provavelmente isso é uma imagem do seu país, ou daquela região da América Latina, né? E aí ele ficou ouvindo todo mundo falar sobre aquilo, quando ele terminou, disse assim, essa fotografia foi feita aqui na esquina. Ou seja,
a gente nem sempre tem essa leitura de mundo numa perspectiva mais crítica quando se trata da gente mesmo, ou do lugar da gente, ou das pessoas com as quais estamos diretamente envolvidas. E isso é experiência, né? Porque, pensando aí o Dewey, La Roça, etc., experiência é aquilo que nos toca. Então, quando o Freire faz esse exercício, né, de mostrar uma imagem e problematizar com as pessoas a compreensão que eles tinham de mundo, porque todo mundo pensou que pobre e lixo é lá na América Latina, né? São lá naqueles países miseráveis, países pobres, porque a leitura norte-americana do Brasil, por exemplo. Entretanto, era lá, no próprio Estados Unidos, que hoje está vivendo de maneira contundente isso, né? Quer dizer, nunca antes na história desse país, nos Estados Unidos, se viu tanta miséria escancarada nas ruas, né? E hoje está se constatando isso, né? Então, é muito grave essa situação. Nunca tanta gente esteve morando na rua, né? Por contingência da miséria e das relações sociais que estão aí manifestas, inclusive politicamente. E o quanto nós temos clareza disso, né, Rila? Então, eu não sei se eu te respondi ou se eu trouxe mais complicação para pensar isso. Não, eu penso, João, que sim, e me fez pensar, inclusive, na contribuição que você vem oferecendo na educação no Brasil, e aí por isso que eu ouvi os discursos da exposição da sua tese para titular, e que um dos professores falava sobre essa sua inserção no próprio mundo, né, para além do Brasil e da América Latina, as contribuições, por exemplo, que a perspectiva relacional pode dar para não a reinvenção de Freire, mas para a ampliação e a potencialização do que Freire já falou, porque, por exemplo, quando você fala em leitura de mundo, e agora falando, me fez pensar que a perspectiva relacional traz, muito fortemente implicada, essa leitura, inclusive, sobretudo, pelas experiências, né, que o Dio já falava, Larossa, Jossou, e pelo corpo, né, pela corporeidade, pela arte, né, e que de forma muito mais contundente você traz, e que várias pessoas já estão pesquisando, né, eu tenho dado uns livros sobre a perspectiva correlacional e outras teses, dissertações e artigos, e que essa contribuição, esses contributos, a perspectiva relacional, a partir da dialógica de Freire, tem ampliado, sobretudo, essa noção do Freire no mundo, está potencializando essa grande figura humana que, na verdade, reencarnou, aliás, não sei se reencarnou ainda, mas talvez em você essa figura está se energizando, e em vários orientandos a gente está tentando fazer essa leitura de Freire. E a leitura de mundo é um aspecto, e dentro dele vários aspectos. Um deles, a afetividade, a amorosidade, a corporeidade, né? E a relação. João? Para vocês verem como é bom ter amigo, né, Thiago? Não, ok, só para fazer um adendo em relação à fala, o bairro que o senhor citou, que é situado em Nova York na década de 70, ele era considerado o pior bairro de uma capital americana, assim, ele foi levado à pobreza extrema pela dimensão da especulação imobiliária. Hoje, os Estados Unidos, ele possui com dados 40 milhões de pessoas que vivem em miséria ou em extrema pobreza. Então, a gente costuma dar muita vazão a gente que tem iPhone, que lá tudo funciona, mas é uma questão bem irreal, assim. E eu estava vendo um pouco dessas eleições e tem muito essa dimensão da construção de uma nova verdade, né? Eu acho que Paulo Freire, quando ele fala dessa leitura de mundo, ele fala na percepção de construção de verdade, né? E que você deve construir a sua própria verdade. Nesse livro aqui, Como Funciona o Fascismo, que eu indico, que é bem legal, no capítulo 4, ele vai falar sobre como o fascismo ele constrói essa dimensão do irreal ser real, né? Então, ele faz essa trama de situações que não existem, mas na cabeça de quem não tem essa leitura de mundo mais coesa, aquela irrealidade ela passa a ser o novo real. E esse novo real, com essa dimensão das redes sociais, ele massifica muito rápido, né? Então, é muito nocivo. Eu acho que tudo que a gente está acompanhando aqui, daqui a 2 anos, talvez vai se replicar aqui de uma nova maneira, com essa nova irrealidade. Epistemologia dialógica, né? Aí eu trago exatamente essa distinção entre o velho paradigma, ou o velho paradigma, que na verdade é único, né? O professor Manveira Araújo de Oliveira, que foi meu
meu orientador de mestrado em 1900 antigamente, que é uma figura extraordinária, ele diz que toda a modernidade se deu na construção de um projeto monoepistemológico e que houve um epistemicídio generalizado. Traduzindo, ele diz que é como se toda forma de elaboração e produção do conhecimento só pudesse ser feita de uma única forma, cartesianamente, que é o que está explícito nesse slide, né? O ser humano sobre o objeto. E o ser humano é quem dá sentido a tudo, né? Então, o ser humano é quem define o que significa as coisas, o que significam as relações, o que significam as pessoas. Então, Paulo Freire ele vai oferecer exatamente essa perspectiva diferenciada, e isso tem um impacto não apenas do ponto de vista educativo, né? Então, é preciso entender isso. Quando eu falo que Freire traz uma contribuição muito mais ampla, né? Quando eu falo que Freire traz uma contribuição muito maior, quando eu falo que Paulo Freire traz uma contribuição que transcende essa perspectiva meramente de relação de idade pedagógica, sem desconsiderar a relevância e a importância disso, né? Mas entendendo que, na verdade, a reflexão que o Freire faz a partir daquela frase, ninguém ensina ninguém, mas ninguém aprende sozinho, as pessoas aprendem entre si mediatizadas pelo mundo, isso tem uma perspectiva de amplitude muito grande, porque trata exatamente não só da forma como nós elaboramos o conhecimento, que tem a ver com a leitura de mundo que nós fazemos, porque a nossa leitura de mundo, ela é permeada pelo nosso paradigma epistemológico, e é o modo como nós elaboramos o conhecimento, e é o que repercute, na verdade, na vida a partir da nossa ação transformadora que decorre efetivamente dessa perspectiva mais de compreensão da realidade. Então, o Paulo Freire ele vai falar, inclusive, de uma coisa interessante, porque o Freire ele traz um outro ciclo gnosiológico, um ciclo gnosiológico diferente de tudo que se tratava até então, né? Quer dizer, praticamente, pelo menos no meu conhecimento, né, do que eu conheço. Então, praticamente, esse ciclo gnosiológico de Freire é um ciclo que diferencia-se de todos os outros estudiosos até então, porque ele vai dizer que a produção do conhecimento ela é gerada a partir da curiosidade, que é uma coisa relativamente óbvia, mas nem todo mundo tem consciência disso. Depois disso, ela vai impulsionar a busca das respostas, né? Quer dizer, a busca do necessário, e essa busca vai gerar a descoberta, quer dizer, o desvelamento dessa realidade. E o desvelamento não fecha o ciclo, como é habitualmente feito a partir de outros pensadores, de outros sentidores. Mas, pelo contrário, a descoberta para Paulo Freire vai abrir um quarto passo essencial, que é o passo do compartilhamento. E o compartilhamento, por sua vez, é que potencializa novas descobertas, porque gera nova curiosidade. Isso é muito óbvio quando nós pensamos na naturalidade do modo de ser humano. Por exemplo, se a gente vai num filme legal, a nossa tendência é o quê? Compartilhar com as pessoas. Se a gente assiste um programa bacana, a nossa tendência é querer oferecer para as pessoas a nossa percepção. O que é que a gente quer quando a gente descobre alguma coisa nova? Socializar, porque essa socialização ela não apenas é uma partilha do que nos é prazeroso, mas também é a busca da validação do que a gente descobre, né? Então, quando eu compartilho, eu estou validando. Olha, repito, isso é uma coisa óbvia, entretanto, nenhum outro estudioso tinha apontado isso, né, explicitamente. E aí, para Freire, o ciclo gnosiológico, quer dizer, todo o processo, ele começa na curiosidade e ele não se finda, mas ele retoma-se a partir do compartilhamento. E isso é algo muito especial no meu entendimento e muito importante na contribuição de Paulo Freire para pensar a epistemologia. É preciso a gente entender que quando Paulo Freire fala de dialogicidade, ela se diferencia de tudo que até então se tratava com o conceito de diálogo, né? Inclusive o próprio Martin Buber, o próprio Bakhtin, enfim, todos esses outros pensadores que antecederam Paulo Freire no trato desse conceito,
Esses pensadores, eles não conseguiram, ainda considerando o Bakhtin e o Buber como grandes pensadores, né, no sentido, de, inclusive, de uma problematização da realidade na perspectiva de avanços, mas nenhum deles pensou essa concepção de diálogo na perspectiva política que Freire trata. Né? O próprio, um dos grandes filósofos que o Freire referencia a sua construção da dialogicidade, que foi o mexicano Nicol, né, Eduardo Nicol, eles ainda assim pensam essa politicidade numa perspectiva muito restrita. Paulo Freire consegue pensar essa dialogicidade enquanto ação política em si. Então, o diálogo não é só algo que traz uma dimensão do diálogo, uma dimensão da política, mas o diálogo em si próprio é político. Mas esse pensar político num sentido mais amplo, mais profundo, não apenas num pensar político que se restringe, por exemplo, no caso do eu e tu, né? Ou pensar o eu na perspectiva de uma relação com o objeto. Não é pensar apenas o eu e tu numa perspectiva de problematização das relações sociais, mas é pensar o eu e a sociedade, é pensar o eu e as relações coletivas enquanto grupos constitutivos dessa sociedade. É pensar, então, uma multidimensionalidade na perspectiva do diálogo e na perspectiva da educação em si. Né? Então, isso é muito diferente desses pensadores que lhe precederam e lhe sucederam. Então, eu entendo que a dialogicidade, o diálogo para Paulo Freire, ele é único, não é? E ele de fato, implica nessas diversas possibilidades, inclusive do eu em mim, do diálogo de mim para comigo, né? Da minha própria reconstituição enquanto ente político. Então, tudo isso está presente na concepção do diálogo para Freire. E aí eu trago aquela definição básica do pedagogia do oprimido, né? Porque, na verdade, uma das percepções que nós tivemos nos nossos estudos aí, que redundaram na nossa tese de titular, uma delas é entender que, por exemplo, quando o Freire começa a pensar o diálogo, estudando esses autores e tal, e dialogando com eles, então Erich Fromm, por exemplo, ele vai trazer, não apenas do ponto de vista das ciências sociais, não apenas do ponto de vista da filosofia, não apenas do ponto de vista da psicologia, mas ele vai trazer tudo isso associado, né? Então ele consegue fazer essa interlocução transdisciplinar, né? Num contexto em que essas coisas nunca eram pensadas desse modo. Então, quando Paulo Freire propõe o diálogo, ele propõe um diálogo que está aí irrigado, que está aí animado, alimentado por um conjunto de outras áreas do conhecimento humano. Então, o diálogo para Freire ele tem uma dimensão sociológica, uma dimensão psicológica, uma dimensão filosófica, uma dimensão pedagógica. O diálogo para Freire tem essas multidões de dimensões, né, que estão implícitas e explícitas no que ele entende por diálogo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí, quando ele começa a pensar isso, é lógico que no início ele começa ensaiando em 1958, 59, quando ele publica a sua tese, né? Na verdade, ele nem publica, quando ele defende a sua tese para assumir a cadeira de professor da Universidade de Pernambuco. O conceito de diálogo é o que ele chamava naquela época de dialogação, né? E o conceito de dialogação para Freire, ele não estava muito evidente no sentido dos seus princípios. Tanto é que quando ele vai publicar o Educação como Prática da Liberdade, já no Chile, né, já na condição de exilado, ele pensa esses princípios não como princípios, né? Por exemplo, ele vai falar do amor, ele vai falar da humildade, ele vai falar da fé, ele vai falar da esperança, ele vai falar desses elementos, mas como parte constitutiva do diálogo, né? Como presente no diálogo. Entretanto, no Pedagogia do Oprimido, ele vai trazer essa definição que a gente está aí na tela, que já muda logicamente a compreensão, porque aí ele vai reconhecer, e aí já tinha uma boa quantidade de anos pensando sobre isso, né, de 60 para 70, que é quando ele publica o Pedagogia do Oprimido, né, 10 anos depois, ele já pensou isso e amadureceu muito isso, e aí ele vai dizer, né, 10 anos depois, ele vai dizer que esses elementos são elementos fundamentais para que o diálogo aconteça. Então, são princípios para o diálogo.
e não mais como ele pensou no Educação como Prática da Liberdade, né? Que isso estava no diálogo. Então ele vai dizer que o diálogo, ele implica, ele funda-se, né? Quer dizer, ele traz como fundamento o amor, a humildade, a fé, a esperança, a confiança e o ser crítico. Só que a confiança para ele é uma consequência, não é um princípio. Mas a esperança e a confiança estão embutidas, em certa medida, na fé. Então, por isso que eu vou dizer o seguinte, para Paulo Freire, eu posso entender da leitura que eu faço do livro Pedagogia do Oprimido, que tem 4 princípios, ainda que para ele sejam 5, vamos dizer assim. Mas se você dá um exprimido nesses 5, você vai verificar que a esperança está dentro da fé e a confiança ela é um derivado dessa fé e dessa esperança. Por isso que eu defendo que são 4 princípios, ainda que para Freire apareça como 5, né? O amor, a humildade, a fé, a esperança e a criticidade. Ele fala em pensar crítico, eu falo em criticidade, porque eu penso que quando ele pensa, o pensar crítico, ele não está pensando no pensar, ele está pensando num sentido mais amplo. Entretanto, na escrita parece como um pensar crítico. Porém, se você for buscar no estudo das obras fundamentais de Freire, você vai verificar que o que ele chama de pensar crítico, na verdade, é criticidade. Tanto é que em muitos momentos da sua obra é assim que ele vai se manifestar. Eu fiz, inclusive, uma pesquisa em algumas obras que eu chamo de obras pedagógicas, né? Que é o Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, né? Pedagogia da Autonomia, que são obras eminentemente pedagógicas, e estudando essas obras, tendo também a Educação como Prática da Liberdade, que foi o primeiro livro que ele publicou, você vai verificar exatamente isso que eu estou afirmando aqui e que eu defendo na minha tese, né? E por que eu vou dialogar e vou dar um destaque tão grande a essa questão? Porque eu entendo que pensar a dialogicidade, pensar Freire na atualidade, implica em ter essa compreensão mais consistente, né? Mais fundamentada, e, portanto, passa a ser imprescindível entender os princípios dialógicos como princípios essenciais. E por isso são princípios. E sem esses princípios eu posso até fazer um diálogo, eu posso fazer até um exercício de dialogicidade, mas ele não tem a potência que teria se for, de fato, constituído, consolidado, construído a partir desses princípios fundamentais, o amor, a humildade, a fé e a criticidade. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Oi, João. Oi. Eu queria perguntar em relação aos círculos de cultura, né? Como é que funciona esse diálogo nos círculos de cultura de Freire? Sim. O Círculo de Cultura foi uma espécie de experimento, vamos colocar desse modo, um dispositivo político constituído por Paulo Freire e pelo grupo de pensadores, eu usando essa palavra pensador, que não dá conta, eu reconheço que não dá conta, eu vou encontrar uma palavra melhor para isso, mas ainda não encontrei. Então, esse grupo de autores políticos que naquele momento coabitavam Pernambuco, mobilizados em certa medida por uma pretensão de um ato político, de um Estado político mais revolucionário, começaram a pensar em estratégias capazes de fazer essa mudança, essa diferença. Então, esses grupos se instituíram, se organizaram e pensaram a ideia de trabalhar a partir do que nós chamamos de círculo de cultura. Então, esse círculo de cultura, apesar de parecer estar ligado diretamente à dialógica, ele, na verdade, era um dispositivo político que foi utilizado pelo Arraes e pelo grupo de pensadores que estavam ali envolvendo esse processo, na perspectiva de uma transformação social mais ampla. E, de fato, eles conseguiram, né? O estado de Pernambuco hoje, eu diria que é o contraponto do estado do Rio Grande do Sul, né? Enquanto no Rio Grande do Sul nós temos as tradições regionais fortes, mas muito presas à elite, em Pernambuco nós temos uma vinculação profunda às questões culturais, mas muito ligado aos movimentos populares. Então são os 2 grandes estados do país que se destacam nessa questão da cultura, da valorização das tradições, né? A ponto de eu até brincar dizendo assim, se tiver
2 ou mais gaúchos, nós temos um centro de tradições gaúchas constituído, né? Do mesmo modo, em Pernambuco, durante muito tempo, havia essa tendência, essa predisposição das pessoas se organizarem de modo circular, pensando uma ação transformadora daquele lugar. E aí, o diálogo, no círculo dialógico, ele aparece, no círculo de cultura, né, que é um exercício do círculo dialógico, mas eu acho que é um pouco diferente, né? No círculo de cultura, o diálogo ele é o modus operandi desses círculos se estruturarem e agirem, né? Então, quer dizer, quando eu penso essa organização circular em que as pessoas estão se dispondo a olharem umas para as outras, né, e darem essa oportunidade de aprender coletivamente, eu estou aí exercendo, estou colocando em prática os princípios dialógicos, né, ou pelo menos tentando fazê-lo, porque nem todo círculo de cultura, de fato, se constitui um círculo dialógico. Mas há uma pretensão de que seja desse modo, e esse foi o movimento que se fez naquele período histórico de Pernambuco. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, obrigada. Então, indo adiante nos slides aqui, eu diria que, para Freire, o diálogo é inerente à praxis. E exatamente por ser inerente à praxis, ele entendia que essa praxis de parcerias, né, quer dizer, essa relação de parceria que se constituía nos círculos dialógicos, no círculo de cultura, ela potencializaria uma ação transformadora da sociedade. E, portanto, é preciso entender a importância desses princípios para potencializar o advento do diálogo. João? Oi? Assim, você falou sobre a questão citou o Bakhtin, né, a questão das falas, o Bakhtin, e eu sempre li Bakhtin, e de fato eu encontrava alguma conversa entre Bakhtin e Freire, mas sempre eu ficava querendo ter aquele, assim, meu pensamento, eu ficava sempre querendo que os dois conversassem. E não tinha, para mim, nunca chegava a uma conversa dos dois. Apesar que o Bakhtin falava ele fala sobre filosofia, o marxismo, a filosofia da linguagem, e eu queria conversar, às vezes, com pedagogia do oprimido, da autonomia. Eu encontrava, em certos momentos, essa conversa, esse diálogo, mas nunca tinha me atentado para essa questão de que, de fato, o Paulo Freire, ele tem uma questão de opção por uma formação humana sociopolítica, né? E emancipatória dos oprimidos. E já para o Bakhtin, era mais, quando eu li, reverberava mais, e eu queria sempre essa conversa. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que hoje já me tirou esse questionamento, porque não tinha essa compreensão dos dois. Eu sempre ficava querendo que o Bakhtin, aí você veio esclarecer, né, acerca da questão do ser dialógico para Freire e para o Bakhtin, no caso, né? Agora, é tão simples isso, mas, ao mesmo tempo, para mim, é algo que não conclui para mim, obviamente, porque dentro de mim sempre tem esse ar questionador. Eu nunca fico assim, tipo, essa é a resposta e tal. Não, mas sempre, na minha formação, da minha graduação, quando eu tive contato com o Bakhtin, mas tive dentro de uma maneira, dentro de uma perspectiva, não tipo ligando ele com Paulo Freire, mas foi a partir mesmo das minhas conclusões, etc. E aí sempre tinha essa história, e eu queria sempre fazer a parte falando, mas nunca cheguei a encontrar essa conversa entre os dois. E aí você veio exatamente hoje fazer essa clareza que eu já tive há tanto tempo, quase. E aí você veio trazer essa clareza de que o Paulo Freire, nessa dimensão, não é isso, de formação humana sociopolítica, né, e emancipatória dos oprimidos. Enquanto o diálogo do Bakhtin já é mais no quesito de polifonia. Perfeito, Mira, perfeito. Você conseguiu perceber plenamente isso. E a dificuldade que a gente tem de fazer essa distinção
É porque ambos têm um propósito comum, que é a transformação social, que é a valorização do oprimido. Cada qual com uma leitura diferente, mas a intencionalidade é similar, ou seja, é pensar uma outra sociedade diferente da que está posta. Entretanto, o Bakhtin tinha uma base extremamente presa a Marx, né? Enquanto que Paulo Freire tinha um diálogo muito maior, não apenas com Marx, mas também com Cristo, né? Que eu diria que ele consegue fazer uma interlocução entre o macro e o micro, que Bakhtin e o próprio Martin Buber não dão conta, né? Então é como se Bakhtin ficasse nessa perspectiva mais macro e o Buber ficasse nessa perspectiva micro, e não conseguissem fazer essa articulação, né? Entretanto, o Freire consegue trazer tanto um quanto o outro e tantos outros, né? Porque, por exemplo, ele vai buscar do Nicot, Eduardo Nicot, esse filósofo mexicano, o conceito de dimensão epocal é muito interessante, que é a questão da historicidade, né? E o Nicot é quem vai falar o Nicot vai dizer que a dimensão dialógica é uma dimensão epistemológica. E eu acho que isso foi massa, assim, porque Freire conseguiu perceber isso, quer dizer, que o diálogo, ele também tem essa dimensão, né? Ou seja, não é só a epistemologia que tem a dimensão do diálogo, o diálogo também tem a dimensão da epistemologia, né? Quer dizer, então essas interfaces, elas vão crescendo, elas vão ganhando força e consistência a partir de Paulo Freire. Principalmente porque Paulo Freire está permanentemente irrigado pela praxis, ou seja, essa relação entre reflexão, ação, reflexão, ação. Eu não encontro no Bakhtin, isso. E aí eu queria te perguntar também sobre a questão, esse termo dialogicidade, ela é cunhada pelo Freire? Desculpa a ignorância. Sim. Você... na minha licenciatura eu não falei nada, não ouvi nada de Freire, foi bem ilustrativo. Eu sei. Infelizmente é o que acontece regularmente. Mas, enfim, o conceito de dialogicidade, nos meus estudos, aparece como sendo de autoria de Paulo Freire. Ainda que depois de Paulo Freire falar de dialogicidade, outros autores começam a falar, porque quando fala em dialogia, por exemplo, né, quando fala de diálogo, por exemplo, e aí esses dois autores que a gente já fez referência, eles precedem Freire nesse sentido, do diálogo, mas um diálogo para esses outros autores é diferente de Freire. A dialogia, né, ela é diferente para Freire. Então ele começa falando em dialogação e termina falando em dialogicidade. Ele faz esse primeiro exercício no Educação como Prática da Liberdade e assegura esse conceito no Pedagogia do Oprimido no início da década de 70, né? Então, porque a grande questão é a seguinte, mais do que nunca, eu não sei se a palavra é essa, se o termo é esse, se é exatamente isso que eu queria dizer, mas assim, aparentemente nós estamos aí tendo um recrudescimento, né, quer dizer, nós estamos tendo a reafirmação de todo esse processo fascista que já foi citado, inclusive pelo Tiago. Nós estamos tendo uma espécie de retrocesso histórico-cultural, né? Quando nós desconsideramos tantas conquistas realizadas nos últimos anos pela sociedade humana. E nessa problematização, que eu acho que faz sentido, porque eu acredito que nós evoluímos em espiral, nós estamos aí passando pelo mesmo ponto que nós passamos anteriormente, inclusive para problematizar essa questão, né? Por exemplo, Tiago, que está sempre muito contribuindo para a problematização da questão da racialidade, né, Tiago? E das questões associadas à moradia em zonas da periferia das grandes cidades, nós constatamos, né, que apesar de as pessoas dizerem que não tinham preconceitos, né, a gente sabe o quanto de preconceito as pessoas tinham. Apesar de dizer que o Brasil não tinha problemas de questões raciais, o Brasil tinha e tem grandes problemas com as questões raciais. Então, esse retrocesso, ou essa volta ao passado, ela ajuda para a gente reconhecer que tem muita coisa ainda a avançar, né? E aí, essa compreensão, inclusive, de que o Brasil vive uma questão racial estrutural, né? Que é muito mais grave. E aí, a desumanização, portanto, que é uma peculiaridade dessa sociedade moderna, se manifesta de maneira contundente. E, portanto, a ação antidialógica ou a educação bancária, que foram elementos que se consolidaram no advento da modernidade, eles vão ajudar sobremaneira a esses procedimentos opressores, colonializantes, desumanizantes. Então, para superar uma ação antidialógica, porque
aí nós podemos associar o conceito de antidialógico ao bancário, no campo da educação, a própria perspectiva opressora que o Freire vai falar do ponto de vista social. Então, nós começamos a entender que isso tudo está entremeado, né? Está conectado. Então, primeiro, entender que o ser humano é um ser de praxis, portanto, é um ser capaz de transformar, né? E se transformar. Isso se dá a partir do momento que eu emerjo, essa palavra emergir que Freire usa no Pedagogia do Oprimido, para dizer assim, é como se eu botasse a cabeça para fora. Eu estava mergulhado nessa loucura, dessa sociedade opressora, eu estava imerso nessa situação que eu não conseguia ver nada, porque eu estava dentro disso. Na hora que eu subo, né, que eu consigo botar a cabeça para fora, sair da zona abissal, como diria Boaventura de Souza Santos, eu consigo olhar para isso. E ao conseguir olhar para isso, eu sou capaz de fazer algo que mude essa condição. Então, essa desumanização, ela é superável no momento em que eu me reconheço nela. Então, a primeira questão aí associada ao que fazer, no que se refere a uma perspectiva da ação antidialógica, é entender que eu sou alguém que me coloco nesse patamar de ser tanto oprimido como opressor simultaneamente. E isso Freire vai chamar a atenção, inclusive baseado na filosofia de Hegel, né? Então ele vai dizer que nós estamos carregando em nós essa relação senhor e escravo. E aí ficamos pulando de um para o outro, né? É escravo num lugar, senhor em outro. É escravo num lugar, senhor em outro. Enquanto a gente não sair dessa dualidade, nós vamos continuar alimentando esse modelo de sociedade. E entender que o diálogo não é apenas blá, blá, blá. O diálogo é praxis. O diálogo ele precisa estar marcado pelas experiências. Ele precisa manifestar a concretitude das relações. Entendendo, portanto, que eu posso transformar o meu diálogo numa ação revolucionária. E posso entender, portanto, o diálogo como essa dimensão da transsubjetividade e da transcomunicação. Ou seja, eu posso, na parceria com outras pessoas, com outros autores, autoras sociais, a partir da linguagem, mas a linguagem pensada nessa perspectiva, né, de carregar experiência, eu tenho condições de intervir politicamente e colaborar para que eu saia desse papel de opressor oprimido. João. Oi? João, a questão aí do diálogo, eu acho que essas ideias aí, elas são super tranquilas, né? A gente já trabalha, a gente tem um pouco essa dimensão aí do que você está falando. Eu acho que um pouco que a gente podia tentar fazer, né? Na verdade, como é que a gente pode transformar, né, esse nosso discurso, né, essa nossa perspectiva aí educacional, de fato, numa praxis, pensando primeiro no contexto das escolas, né? Acho que a gente teria que pensar para que de fato isso pudesse ocorrer, nós teríamos que pensar numa mudança radical na estrutura de organização da escola, porque é impossível nós pensarmos nessa questão toda dialógica, criar um ambiente de empatia com uma organização dos tempos escolares que eles são pensados para não haver diálogo, para haver uma ação antidialógica, né? E aí, isso se complica mais ainda nesse momento que nós estamos vivendo, que é o momento que a gente está aí nesse ambiente virtual online, né? Eu tenho tido aula, os alunos entram lá, a gente pede para ligar a câmera, ninguém liga, a gente não sabe se estão ouvindo, não tem nada, meu. Então não há diálogo. Então, como é que a gente pode superar isso, né? Num contexto que os estudantes, por exemplo, cada vez entram mais imaturos na universidade, ou aqueles que entram nunca nem ouviram falar, ou pouco ouviram falar dessa perspectiva ideológica, dessa obra de Paulo Freire, entende?
Então, por exemplo, nós estamos aqui, a gente sabe o que a gente quer. A gente já tem uma vivência, já tem uma praxis sendo construída. E para quem não tem, sabe? Então, acho que são algumas inquietações que eu gostaria de partilhar contigo e com o grupo. Cláudio, tem lá, de vez em quando eu volto à minha tese, porque eu acho que tem muita coisa na minha tese que eu mesmo preciso ainda aprender dela, né? E tem uma frase de um caba do sertão, lá do Irauçuba, que ele diz assim: professor, no problema está a solução. Eu passei muito tempo pensando sobre isso, sabe? Depois, mais recentemente, eu encontrei até autores clássicos, entre aspas, que tratam dessa questão. Mas, de fato, isso é real, quer dizer, ao mesmo tempo que isso é um problema, por exemplo, esses meninos, na sua imaturidade, né, o professor Luiz Botelho estava me chamando a atenção para isso, nós já temos estudantes na universidade que nasceram nesse milênio, são estudantes da era de Aquários, que estão na faculdade, já na universidade. Isso é real, isso é verdade, isso é verdadeiro. Agora, ao mesmo tempo que isso implica num grau de maturidade muito maior e de maior dificuldade de se lidar com isso, né? Ao mesmo tempo, há um frescor, há uma potência, portanto, transformadora muito maior, porque à medida que nós vamos, eu não sei se é a palavra envelhecer, mas eu acho que nesse caso cabe muito bem. Na medida que as pessoas vão envelhecendo, eu, graças a Deus, não faço isso, elas vão ficando mais cristalizadas, vão ficando mais restritas, mais limitadas, com mais dificuldade de adaptação, de reconhecimento dos seus limites, de superação dos seus próprios limites, né? Isso é muito sério, né? Não é por acaso que os passarinhos escolhem os galhos mais flexíveis para criar seus ninhos. Então, na verdade, ainda bem que nós aqui, que estamos aqui, né, com raras exceções, somos pessoas que nem pensamos nessa coisa de envelhecer. E é exatamente essa questão, né? Perceber que as dificuldades também potencializam facilidades. E, portanto, você traz aí muitas discussões, né, muito pertinentes, Antônio. Eu tenho, inclusive, um videozinho pequeno que eu até disponibilizei para algumas pessoas, eu preciso até localizar para quem tiver interesse, em que eu falo do diálogo virtual, né? E eu confesso a você que eu tive a oportunidade, ontem eu estava lendo os trabalhos dos estudantes, porque geralmente eu trabalho com uma avaliação que a gente chama de memorial. No memorial, o estudante vai relatar a sua trajetória na disciplina que fez comigo, né? E eu tive excelentes depoimentos dos estudantes do modo como nós trabalhamos, que foi um pouco parecido com o que a gente está fazendo aqui no GEAD, né? Trazer uma música, e aí a partir da música levar as pessoas a falarem sobre ela, porque é uma forma das pessoas interagirem entre si. E a partir dessa interação entre si, isso vai gerando a possibilidade da interação comigo também, quer dizer, me incluir nesse grupo. Porque a concepção distintiva entre professores e estudantes, ela é uma característica dessa sociedade moderna também, né? Porque a grande questão é que todo mundo sempre fez questão de que professor é diferente de estudante. E essa diferença era numa perspectiva de hierarquização e de diminuição do valor do estudante. Então, hoje, os estudantes têm toda uma resistência a isso, natural. Então, nós temos que superar essa resistência. E como é que a gente supera essa resistência? Saindo dessa relação dual entre professor e estudante. Não é uma relação diferente, de igualdade, não. Somos diferentes, iguais. Do mesmo modo que todos os estudantes são diferentes, iguais entre si. E o professor tem um papel ativo nesse sentido, que é um papel diretivo, porque toda ação pedagógica, né, e me corrijam os pedagogos de plantão, toda ação pedagógica requer diretividade. Então, a diretividade não é problema. O problema está em como é que essa diretividade é exercida, porque autoritarismo é o problema. Porque a desconfiguração de uma relação de horizontalidade é um problema. Esse empobrecimento das relações de afeto entre o professor e o estudante é um problema. Ou seja, entender que essa ideia que foi vendida, né, e aí eu até tenho conversado mais vezes com o Fernando em relação a isso, que faz com que os professores se vejam representando papéis
e como diz a Inambê, papéis que têm muito a ver com essa perspectiva da colonialidade, né? Então, quer dizer, são papéis em que eu estou aqui para exercer um mandato de determinar como é que você deve fazer ou como você não deve fazer, como é que você deve aprender, como é que você não deve aprender, o que você vai aprender, o que você não vai aprender. Isso não funciona. Uma relação didático-pedagógica funciona quando ela se dá indo e voltando, né? Ou seja, há necessidade, efetivamente, de uma horizontalidade. Então, não é a verticalidade que nos dá autoridade. A autoridade é autoria. A autoridade é eu ser autor daquilo que eu falo. Isso é fundamental. Então, a autoria é importante, não só para o professor, para o estudante também. A gente tem que sair daquela ideia, né? Eu vejo que ainda hoje, por exemplo, da minha turma de quase 50 estudantes, três delas disseram que não gostaram, porque não houve teoria. Não foi dado texto, não foi dado coisas para eles decorarem. Então, quer dizer, ainda existe isso, mas que bom que agora, por exemplo, nessa última turma, quase que mais de 90% da turma pensou numa perspectiva diferente e gostaram dessa experiência de um diálogo nessa perspectiva freiriana. Essas 3 ou 4 pessoas que não gostaram foram as exceções e vão sempre existir, né? Lidar com isso também de forma legal é outra experiência importante. Então, Antônio Cláudio, eu penso que vai acontecer, né? Eu tenho até um videozinho muito legal em relação a isso, né? Do estudante cochilando, aí a professora, fulano de tal, aí ele dormindo. Aí ele acorda e toma um sujo, diga, professor, fulano de tal, você precisa falar aí, o que é que você escreveu sobre isso? Esse professor, a minha internet não me permite aparecer, porque se eu aparecer vai congelar, vai cortar, vai quebrar a ligação. E é real. Mas só que as pessoas estão usando isso como um artifício para não haver uma interação mais ampla. E aí é o irreal. Então essas performances, elas são problemáticas, né? Mas isso vai acontecer, Antônio Cláudio. O que a gente precisa entender é como agir para que isso não aconteça. Ou pelo menos para minimizar esses acontecimentos. E como é que isso acontece? Volta aquele slide. Ou seja, como é que eu desconstruo essas relações bancárias? Como é que eu desconstruo essas relações opressoras? Como é que eu desconstruo essas relações colonializantes? Como é que eu atuo na perspectiva de uma educação libertadora? João, eu queria que você frisasse eu creio, no terceiro tópicozinho norteador da página atual do slide. Eu sei que aí faz uma exposição, e aí com esse conectivo, ou seja, explica. Tá tudo bem, de boa, eu entendi. Mas aí eu queria ver na sua fala mesmo, sobre essa questão aí, dessas palavras-chave, transsubjetividade e a transcomunicação. João. Tá? João? Oi, Nambê. É bem rapidinho, porque eu penso que tem muita ligação com o que você falou. Quando você, por exemplo, fala que você pede um memorial, eu me venho para essa poesia que eu estou querendo ler para a gente, da Clarice Lispector, que eu acho que é uma boa metodologia de sala em qualquer situação de educação, em qualquer situação, inclusive na remota. Porque quando você pede um memorial, você está convidando aquele aluno a ocupar o seu território, qual é o seu lugar de fala, fazer conexões com quem ele é nesse processo, né? Sim, e a Clarice, ela diz assim, ó, diálogo do desconhecido. Posso dizer tudo? Pode. Você compreenderia? Compreenderia. Eu sei de muito pouco, mas tenho a meu favor tudo que não sei. E por ser um campo virgem, está livre de preconceitos. Tudo que não sei é a minha parte maior e melhor. É a minha largueza. E é com ela que eu compreenderia tudo. Então, eu acho que nós precisamos nos conectar com essa nossa largueza, que é tudo que a gente pode ainda, né, visualizar, e talvez enquanto docentes, nas experiências de enquanto docente, dessa troca, mostrar para o outro que ele é um território já constituído de muitas coisas, saberes, experiências, encontros, afetos, corpo e tal, mas principalmente que ele também tem todo um território ainda a descobrir, e tem essa troca. Então, eu queria, porque a sua fala me deu esse desejo de
de trazer ela espera. Agradeço e quero que você partilhe depois para nós aí. Manda para mim que eu boto no grupo aqui depois. Muito O nome da massa. poesia é Diálogo do Desconhecido, tá no livro A Descoberta do Mundo. Perfeito, eu acho lindo. Eu acho que ajuda muito claramente a corroborar com o que eu coloquei nesse instante. João, tu tem falado aí sobre a questão do diálogo, né? E assim, para falar no diálogo, eu vou falar muito mais da relação que eu tenho como aluna com os alunos que são meus colegas, né? Porque eu acho que desse local a gente consegue conversar e conhecer melhor, né? Do que a relação nossa enquanto professor com os nossos alunos. Eu acho que estar na posição de aluno igual com eles facilita essa proximidade, esses vínculos. E aí, o que eu tenho a te perguntar é, tipo assim, qual o papel das outras linguagens, que não só a fala, né, na construção desse diálogo? Porque muitas vezes eu vejo eles falando que, tipo, o professor convida ao diálogo, mas eles não sentem esse convite genuíno, é como se a fala chamasse ao diálogo, mas a postura, né, não chamasse. E aí, pensando, né, nesse diálogo, desses elementos, né, que envolvem o corpo, que envolvem os afetos, né, como viabilizar eles num contexto mesmo em que a gente é segmentado, é fracionado, onde os afetos, o toque, eles são negados, né, onde um sentimento ele busca ser silenciado no ambiente da escola. Então, qual o papel desses outros sentidos, né, na construção desse diálogo genuíno e como nós, professores, a gente pode... a parte da sua vivência, né? Que massa, que massa! Como a gente pode se colocar para fazer esse diálogo? Porque eu lembro que uma vez uma colega minha, Renata, era uma professora, ela sempre puxa o diálogo, mas eu sinto que ela nunca se coloca de verdade. Então eu não sinto a confiança para me colocar, porque ele não se coloca de verdade. Era mais ou menos isso que ela dizia, né? Perfeito. Eu vou tentar dialogar contigo em relação à tua pergunta e tentando fazer com que a Mira também seja contemplada. E aí vocês depois me corrijam se eu estiver equivocado. Eu tive, desses depoimentos que eu tive dos estudantes, eu passei 2 dias lendo os depoimentos dele aqui, cada um melhor do que o outro, muito massa, maravilhosos. E eles dizendo uma coisa interessante, ele diz assim, professor, essa disciplina era uma espécie de oásis no meio dessa turbulência, porque nela a gente se sentia confortável para dizer o que a gente pensa, para dizer o que a gente sente, e ficar à vontade para fazer isso. E realmente você tem razão, Renata, e eu acho que a poesia que a Inambê trouxe, da Clarice Lispector, e aquela outra poesia que já foi narrada aqui, não sei se foi o Fernando, foi, Fernando, você? Acho que foi. Foi o Fernando. Essas duas poesias, elas corroboram totalmente com isso, sabe, gente? Eu até anotei aqui porque eu acho isso fenomenal, né? Tudo que não sei é a largueza com que eu posso tudo, né? Quer dizer, é uma releitura do que ela disse, né, naturalmente. Porque isso é real, quer dizer, no momento que as pessoas percebem que o que elas têm para dizer é importante, isso potencializa, Miro, a transcomunicação, no sentido que a gente está colocando aí, né? Porque a transcomunicação ela tem um sentido de atravessar os processos comunicativos para além da linguagem verbal, né? Trazer para o diálogo as outras comunicações, as outras dimensões comunicativas. Porque quando eu estou dialogando com você, por exemplo, na relação remota, na relação tecnológica, né, a partir dessas tecnologias, a gente perde muita coisa. Então, a gente precisa, de algum modo, usar a mão, usar a expressão verbal, a expressão facial, trazer elementos complementares, trazer figuras de linguagem, trazer elementos que tragam a vida concreta para ser partilhada. Porque tudo isso tem a ver com essa perspectiva da comunicação que é atravessada pelas múltiplas dimensões. Porque há uma falta disso. Como vai continuar fazendo falta, por exemplo, o abraço, né? Mas a gente vai criando situações que as pessoas se sintam acolhidas afetivamente, se sintam abraçadas de algum modo, mesmo na distância, né? Do mesmo modo, quando eu falo dessa perspectiva da transdimensionalidade, que está implícita também nesses processos. Então, quando eu falo da comunicação, e aí é muito legal tu estar pensando sobre isso, porque tem muito a ver com o teu campo de ensino e estudo, né? Reconhecer que a linguagem ela não pode jamais ficar limitada ao que a gente bota no papel, né?
imaginando que as letras representam as coisas, as palavras são representações de somas de letras que vão dar sentido para as coisas. Isso não é verdade. Então, é preciso a gente superar isso. Paulo Freire trabalhava nessa mesma área que você trabalha, né? Paulo Freire era professor de comunicação, de linguagem, enfim. E Freire estava sempre ele vem sempre falar, ele faz essa relação do diálogo como uma ação comunicativa, né? Mas Freire foi o primeiro a tratar disso, e tratar de uma forma muito mais especial, porque o filósofo lá, ele vai tratar disso numa perspectiva, entre aspas, meramente filosófica, do ponto de vista filosófico acadêmico, e não da possibilidade transformadora. Então, a teoria da ação comunicativa do Habermas, ela se limita muito a uma leitura ideológica, idealista da realidade. Para Freire, isso é a partir do concreto. Então, tem que trazer o concreto para isso. E é a partir do concreto que tudo acontece. Então, quando ele trabalha com a ideia de palavras geradoras, de temas geradores, é exatamente trazer o concreto para que, a partir do concreto, as coisas possam ser dialogadas, né? Então, a ação dialógica, a teoria da ação dialógica, ela se pauta por essa perspectiva de realidade concreta. E é a partir da concretude do tijolo que eu posso aprender a constituir o tijolo, a entender a palavra tijolo, a entender o que está ali no tijolo, entender como é que eu escrevo o tijolo. Então, é diferente do que a maioria das pessoas fazem, que parte do abstrato para o concreto. Freire vai porque epistemologicamente ninguém consegue fazer isso, né? Epistemologicamente, por exemplo, a criança, quando aprende a falar, ela aprende a falar a partir do que está diante dela, né? Papá, mamã, depois vai começando a largar isso, né? Então, e tudo isso vai se alargando a partir do conceito concreto. Então, você pensar a aprendizagem das relações pedagógicas, a aprendizagem das pessoas, a aprendizagem dos processos de ensino-aprendizagem, eles precisam ser atravessados dessa perspectiva praxeológica, efetivamente. Então, reconhecer essas questões e reconhecer a potência dessas questões, quer dizer, desses atravessamentos, desses entrecruzamentos, faz toda a diferença. Então, quando eu trago essas palavras, né, esses neologismos, é para mostrar exatamente a amplitude, né, a complexidade, não complicação dessas questões. Diga, Tiaguinho, pode falar. A gente fala essa ação antidialógica como se a gente fosse completamente antidialógico, e eu acho que a gente não é, né, enquanto educadores, porque a academia, ela coloca meio que uma venda na nossa prática, assim, ela meio que, dependendo do nosso modo de pensar, a gente acha que é sempre dialógico, e eu acho que cabe uma reflexão em cada prática, como eu estou sendo antidialógico, né? Porque eu acho que o princípio da mudança é o reconhecimento inicial de que aquilo precisa mudar. Porque enquanto a gente verdadeiramente acha que não precisa mudar, a gente vai fingir que é freiriano, a outra pessoa vai fingir que está sendo tratado como um verdadeiro educando, e aquilo vai se tornar mais uma reprodução. Então, eu acho que essa reflexão subjetiva dos fatos, ela é super importante, assim. E para a gente se entender enquanto não dialógicos, a gente precisa aceitar e escutar o outro, como o senhor estava colocando agora, né? Não só essa escuta falsa e nem frajuta, mas uma escuta de pertencimento, como a Renatinha acabou de colocar aqui. Então, eu acho que após esse encontro, cabe uma reflexão subjetiva se eu estou sendo antidialógico e em qual medida e como eu posso melhorar isso, né? Porque por mais que a gente teorize várias questões, mas esse autorreconhecimento eu penso que é fundamental para uma perspectiva de mudança, assim. A gente na academia criou um mundo perfeito e ele é perfeito no primeiro e no segundo andar, mas quando ele atravessa o portão, ele não é tão perfeito assim, né? A gente tem que entender que esses aprendizados, eles são importantes para a nossa vida, né? E se não faz parte da nossa vida, onde é que está fazendo parte? E em relação a essa questão que vocês têm colocado, né? Eu também fiquei muito inquieta com essa questão que eu trouxe, né? De tipo, quando o professor fica, e aí, querem falar? Mas assim, não tem uma mobilização efetiva interna do professor, né? Para ouvir. Aí acaba ficando jargão, né? Quer falar e aí continua o professor falando. Eu estou muito inquieta esses dias por conta das aulas remotas
é muito desafiador, porque presencialmente você consegue, né, olhar cara a cara, ver o estudante e ver quando ele está incomodado com algo, ou que não está entendendo, ou está discordando, e remotamente, para mim, está muito difícil. Então, são múltiplos desafios agora nesses tempos de educação remota, e é muito importante pensar, né, como ainda assim, e justamente assim, imprimir essa perspectiva dialógica, construir isso, né, como pensar, e isso leva muito bem às formas de avaliação, por exemplo, e um processo de calma mesmo, porque exige mais tempo. Você fala, espera o aluno dar um retorno, espera o aluno tomar coragem, né, para falar, mesmo sem ligar a câmera. Então, é um momento bem desafiador dentro dessa perspectiva.